Boa noite. Eu não sou muito da corrida, mas eu achei demais essa ideia de vocês, esse tema aqui, eu achei demais. Gosto de jogar um futebol, fiquei sabendo que o pastor Léo é do futebol, é isso ou não? Mais ou menos. Gosto de jogar um futebol. Eu me sinto muito honrado de estar aqui com vocês nessa noite, estou muito feliz de poder estar aqui em Belo Horizonte. Eu falei hoje de manhã para alguns homens, e eu disse, Deus tem algo muito grande para a nossa vida aqui, porque foi tão difícil para a gente chegar aqui, foi tão complicado, voo que cancelava. Para quem não me conhece, eu sou de Laranjeiras do Sul. Quantos aqui já ouviram falar, ou sabem onde fica Laranjeiras do Sul? Deixa eu ver. Teve uns 2 ou 3 que mentiram e levantaram a mão, né? Brincadeira, tem gente que sabe mesmo, né, onde é que fica esse lugar. Eu fiquei sabendo do tema. E fiquei sabendo dessa rede que vocês têm inspirado o Brasil todo aí. E então eu pedi a Deus que me desse uma direção sobre o que falar, sobre como falar, o que compartilhar com vocês. E eu tenho 2 textos da palavra de Deus que eu queria ler, antes de te contar algumas coisas que Deus pôs no meu coração. Se você está com a sua Bíblia aí e puder abrir ela, abra comigo. Eu quero ler, primeiro nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9, verso 24. E nós vamos sair daqui hoje correndo para Jesus, amém? 1 Coríntios capítulo 9. No verso 24. Diz assim a palavra de Deus. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm. Repete comigo, todos correm. Isso, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio. E aí ele dá um conselho. Correi de tal maneira que alcanceis esse prêmio. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio. Corra de tal maneira que alcance esse prêmio. Depois em Isaías capítulo 49, Isaías capítulo 49, Deus tem falado muito comigo sobre isso. Isaías 49, eu quero ler a partir do verso 1. Eu tenho dito lá em Laranjeiras que uma das coisas que para mim caracteriza a maturidade, nos marca como pessoas maduras que estamos crescendo, é o fato de conseguirmos discernir o essencial do supérfluo. Eu sempre brinco que uma criança não consegue discernir o essencial do supérfluo. Uma pessoa imatura não discerne, mas uma pessoa madura sabe fazer isso. Se você perguntar para uma criança se ela prefere videogame ou escola, o que ela vai dizer? Videogame, não é verdade? Se perguntar para uma criança se ela prefere arroz, feijão, salada ou sobremesa, ela vai querer o quê? Provavelmente sobremesa, né? É interessante como uma criança não sabe discernir o essencial do supérfluo. Mas um dos sinais de que estamos amadurecendo é que aprendemos a escolher o essencial. Deixamos o supérfluo para depois e escolhemos o essencial. E nessa noite, eu quero te dar os parabéns, porque você escolheu o essencial, amém? Você escolheu aquilo que é essencial, a presença de Jesus. Ele está aqui. Isaías capítulo 49 diz assim: ouvi-me terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento. Desde o ventre da minha mãe, Ele fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda, e na sombra da sua mão me escondeu, e fez-me como flecha polida, e me guardou na sua aljava. Repete assim comigo, Ele me fez como uma flecha. Amém? Irmãos, eu faz muito tempo conheci um rapaz, e esse rapaz me chamou muita atenção, porque esse rapaz ele tinha uma vida muito corrida. A sua vida era muito corrida. Ele acordava todos os dias muito cedo,
ele desde muito novo começou a trabalhar, tinha uma carreira bonita pela frente, e ele era um rapaz da correria. Eu conhecia ele assim, ele era a pessoa da correria, ele não parava nunca. Ele corria de manhã, levantava muito cedo, ia para o seu trabalho, voltava à tarde, ia para a sua escola, estudava à noite, voltava depois da escola ainda, depois do seu estudo, ainda ia para a noitada, e balada, e droga, e festa, e bebida, e prostituição, e ficava a madrugada nisso, e depois, no outro dia, levantava cedo, e isso nunca parava. E quando chegava o final de semana, ao invés de diminuir o ritmo, ele acelerava e corria mais ainda. A gente olhava para esse rapaz e pensava, esse rapaz corre demais. Ele é o vida louca, como o rapaz falou aqui na frente agora há pouco. Ele corria, sua vida era corrida, acordar cedo, vai trabalhar, vai para a escola, vai para a noitada, vai para a balada, volta. E essa era a sua vida, uma vida de correria. Esse rapaz, então, depois, foi se envolvendo com coisas piores, até que um dia ele estava indo para uma outra cidade e resolveu tirar um racha com outro carro que tinha ali. Então, nesse racha, ele se acidentou. Nesse racha, ele bateu de frente com outro carro, e nesse acidente ele quase morre, e ele vai para um hospital. Nesse hospital ele recebe a visita de um cara, o apelido desse cara era Mano. Mano. E o Mano chegou lá e foi visitar esse cara e ele falou, a sua vida é corrida. Eu tenho visto a sua correria. Eu sei que você corre para lá e para cá todos os dias. Mas essa sua correria está te levando para onde? É isso que você quer? Ele estava no hospital, todo quebrado. Tinha decepcionado sua família. Aquele era o dia do aniversário da sua mãe. E ele estava no hospital. Esse foi o presente que ele deu para a mãe dele. E o mano falou para ele, e aí? É esse tipo de correria que você quer? Então, esse rapaz disse para ele, para o mano, falou, não quero essa correria não. Eu quero mudar de vida. Então esse mano ajudou esse rapaz. E ele que tinha uma vida corrida, agora continua a correr. Mas agora ele corre por um propósito melhor e maior. Esse rapaz sou eu. Essa era a minha vida. Mano é o meu pastor. Mano é o homem que Deus usou para me salvar. A minha vida era corrida. A minha vida era correr. Eu hoje não vim aqui te chamar para correr. Apesar de ser uma das propostas. Eu não vim aqui te chamar para correr, porque eu sei que você já corre. Eu não vim aqui te dizer, vamos correr, porque eu sei que você já corre. Eu não vim te chamar para correr uma carreira, como a Bíblia diz, porque eu sei que você já corre uma. Nessa noite eu vim te chamar para correr a corrida que Deus te chamou a correr. Para te correr para o lugar certo. A questão, na verdade, não é se estamos correndo, todos correm. A questão não é se você está correndo, eu sei que você corre. Eu imagino que a sua vida deve ser corrida, ainda mais vocês que moram numa cidade grande. A vida de vocês é muito mais corrida que a nossa, que moramos lá no interior. Eu sei que a sua vida deve ser muito corrida, mas a minha pergunta aqui hoje não é se você está correndo. A minha pergunta é, para onde você está correndo? A minha questão não é se você está correndo, porque eu sei que você está correndo. Eu sei que todos nós corremos. A minha questão aqui hoje é, para onde? Com que motivação? Para qual objetivo? A minha pergunta é, para onde essa sua corrida está te levando? Eu tenho dito uma coisa, a sua visão, ela determina a sua missão. Muitas pessoas têm dificuldade de correr para o lugar certo, porque elas estão olhando para a coisa errada. Se você não tiver olhos bons, se você não puder ver as coisas certas, então a sua corrida vai acontecer, mas sempre será uma corrida ruim. Olha o que a Bíblia diz nesse texto que nós lemos aqui de 1 Coríntios. A Bíblia diz que todos correm. A Bíblia diz, todos estão correndo, mas só alguns vão alcançar o prêmio.
Só alguns vão receber uma recompensa valiosa. Não são todos que estão envolvidos numa corrida que vão chegar num lugar legal. Não são todos que estão na correria que vão chegar num lugar que vale a pena. A Bíblia diz, todos correm. Mas ela também faz uma proposta, ela diz, corra de maneira que você também alcance. A Bíblia está dizendo, existem pessoas correndo e que não vão alcançar coisas boas. Existem pessoas correndo que não vão conseguir coisas boas. A sua visão vai determinar a sua corrida. Existe um texto de Abacuque, eu gosto demais desse texto. Abacuque, um profeta do Antigo Testamento, ele diz assim, Deus fala com ele. E diz assim, Abacuque, escreve, aquilo que eu estou te falando, escreve em letras grandes. Para que quem passe correndo, leia. A Bíblia está falando de pessoas que estão correndo. Escreve a sua visão, escreve o motivo que te leva a correr, Abacuque. Escreve num lugar bem grande, para que as pessoas passem, e leiam e corram. Existem duas traduções para esse texto. Uma que diz que ele deve escrever num lugar bem grande, para que as pessoas que estão correndo passem e leiam. Mas existe uma outra tradução que é a que eu mais gosto. É a tradução que diz, para que quem passe, leia e corra por causa daquilo que eles leram. E corra movido por aquilo que eles enxergaram. A Bíblia está dizendo, então, em outras palavras, a Bíblia está dizendo, todos nós corremos. E todos nós corremos por uma motivação. A pergunta é, para onde você está olhando? Aonde você quer chegar? Onde essa corrida vai te levar? No final, qual será o seu prêmio? As pessoas que estão correndo a mesma corrida que você, onde elas chegaram? Nós precisamos olhar para a coisa certa. É interessante como a Bíblia associa a visão com a corrida. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 12 que nós devemos correr a carreira que nos está proposta. Mas ela também diz, olhando firmemente para Jesus. A Bíblia fala, corra a carreira que está proposta. Mas ela diz também, visto a grande nuvem de testemunhas que te cerca. Ou seja, ela está dizendo, olha para o lugar certo, senão você vai correr errado. Sansão é um cara que corria certo. Ele era forte, ele era valente. A Bíblia diz que uma vez ele pega as portas da cidade, ele era muito forte. E ele corre com as portas da cidade na cabeça, e ele corre quase 40 quilômetros. Pense, correr 40 quilômetros, quase uma maratona, com as portas da cidade que eram muito grandes, e ele corre com aquela porta na sua cabeça. Sansão era um cara muito bom. Sansão era um cara que fazia uma corrida boa. Mas um dia Sansão começou a olhar para as coisas erradas. E então, como ele olhou para a coisa errada, ele começou a correr a corrida errada também. A Bíblia diz que ele para de olhar para Jesus, ele para de olhar para Deus, Jesus não tinha na época. Ele para de olhar para Deus, ele para de olhar para aquele que o chamou a correr a corrida, e ele começa a olhar para as mulheres. Ele começa a olhar para os prazeres, ele começa a olhar para as coisas desse mundo. Quando Sansão começa a olhar para as coisas desse mundo, ele não para de correr, mas agora a sua corrida é sem propósito. A Bíblia diz que quando ele muda a sua visão, e ele para de olhar para Deus, que o chamou, ele para, então agora ele ainda corre. Mas a Bíblia diz que agora ele corre em torno de um moinho. A vida dele agora é correr assim, ó, porque o seu inimigo o pegou, arrancou a sua visão, porque ele começou a olhar para lugares errados. E o inimigo o pega, arranca a sua visão, e agora a corrida de Sansão ainda existe. Mas agora é uma corrida monótona e que não leva a lugar nenhum. Fale para quem está do seu lado, a sua visão, ela determina a sua corrida. Você precisa saber para onde você está olhando. Para onde você quer chegar. Tem gente que não sabe para onde está olhando. E por isso não sabe para onde está correndo também. Eu não sei onde eu quero chegar, eu não sei qual é o meu objetivo. Eu não sei, eu estou correndo para lá porque todo mundo está indo para lá. Eu faço isso porque a minha família disse que tem que fazer, eu olho para lá porque todos eles olharam. Nós não podemos perder a nossa visão, senão nós vamos perder a nossa corrida. Senão nós não vamos chegar a lugar algum. A Bíblia fala de uma mulher que andava encurvada e ela só conseguia olhar para baixo. E porque aquela mulher só olhava para baixo, ela só andava
a sua corrida era muito limitada. Imagine, aquela mulher, ela era toda encurvada, ela só conseguia olhar para o chão, para as coisas dessa terra. É interessante que Jesus passa por ela e não a deixa daquela maneira. Jesus toca naquela mulher e ela é curada daquilo. Nessa noite, Jesus não vai te deixar sair daqui, em nome de Jesus, olhando para as mesmas coisas. Ele quer que você olhe para o alto, porque Ele quer que você corra de maneira que alcance o prêmio também, em nome de Jesus. Uma vez, eu sempre conto essa história, talvez alguns já ouviram. Uma vez eu morava em Londrina e eu estava andando numa praça, então um mendigo ali me pediu uma moeda, um dinheiro, e eu não dei, eu não ajudei ele. Na verdade, ele me pediu uma moeda, um dinheiro, e eu peguei uma Bíblia que eu tinha no bolso e dei a Bíblia para ele. Quando eu dei a Bíblia, ele falou para mim: o que eu quero com isso aqui, rapaz? Eu estou com fome e eu nem sei ler. E eu fiquei bravo com aquele mendigo, sabe? Xinguei ele. Fala, rapaz, vai desprezar a Bíblia? O que é isso? Fiquei bravo com ele. Peguei a Bíblia de volta e fui embora. Mas no meio do caminho, Deus falou comigo, muito sério. Então, naquele dia, eu decidi que eu ia levar um mendigo para minha casa. Depois de um tempo, eu cheguei lá na minha casa, a porta estava arrombada. Não sei quanto tempo depois disso. A porta estava arrombada e eu, muito macho, o que eu fiz? A porta arrombada, muito macho, o que eu fiz? Eu já logo fui e chamei a polícia. Eu falei, eu não vou entrar aí não. Aí a polícia vinha vindo. Até a polícia chegar, eu fiquei no portão da casa. E aí eu escutei um grito lá da esquina. E esse grito era de um homem, ele gritava, Deus, se o Senhor existe, me escuta. E eu fui até na esquina. Quando eu cheguei lá, tinha um homem encostado num poste. Ele estava bêbado, fedido, era barbudo, cabeludo, e ele era do jeitinho que eu queria, irmão. Eu falei, o senhor quer morar lá? Eu falei para ele, Deus já ouviu o senhor já. Ele falou, o que foi? Eu falei, Deus já ouviu o senhor. O senhor quer morar lá em casa? Ele falou, eu quero. Eu brinco que pior é que ele aceitou, né? E eu voltei para casa com aquele mendigo. Eu esqueci que eu tinha chamado a polícia. Cheguei na casa, a polícia lá. Os policiais me levaram para dentro da casa e falaram assim, ó, roubar eles não roubaram nada não, mas eles reviraram a casa inteirinha. Aí eu entrei e falei, não, a casa é desse jeito aí mesmo. Aí ele falou, vocês moram aqui, morava eu e mais alguns seminaristas, pensa só adolescente, homem lá. Aí ele falou, vocês moram aqui? Eu falei, nós moramos. Aí o mendigo entrou na casa. Entrou, aí o policial falou, e o senhor, saia daqui. Ele falou, não, eu moro aqui. Eles nunca mais atenderam a chamada nossa, a polícia. Aquele mendigo passou a viver com a gente. E ele contava para a gente a história dele. A história daquele mendigo não era a história de alguém que ficou parado no seu lugar. A história dele não era a história de alguém que estava acomodado ali num canto, não. Era a história de alguém que correu a vida toda. Ele corria. Só que ele sempre correu olhando para as coisas desse mundo, ele sempre correu olhando para o chão. Era como aquela mulher encurvada. Ele até corria, mas ele não corria de maneira a alcançar a recompensa, a valiosa recompensa. E ele me contava a história da vida dele, como ele foi parar na rua, e eu pensava, é um homem trabalhador, é um homem da correria, ele só não corre para o lugar certo. E nós ajudamos aquele homem. Eu me lembro a primeira noite, nós não tínhamos muita condição, e a primeira noite, quando ele foi jantar em casa, naquele dia ele tomou banho, e o desespero nosso, o desespero foi que ele tomou banho, nós demos roupa para ele, eu mesmo cortei o cabelo dele, e aí o meu desespero foi que ele escovou o dente. Mas a gente não tinha dado uma escova para ele ainda. E aí eu ficava assim, tomara que seja a sua, falava para um amigo meu. Ele só tinha 2 dentes, mas ele quis escovar. E aí a gente sentou ele na mesa, e aquele dia,
nós só tínhamos para comer feijão, farinha, uma lata de sardinha e era repolho. Nós nem tínhamos arroz. Era aquilo que a gente tinha para comer. E nós sentamos na mesa, oramos, e ele foi comendo e ele falava assim, por que vocês estão fazendo isso comigo? Por que vocês estão fazendo isso comigo? E ele chorava e misturava o ranho com o feijão e era uma coisa... Você vai abrir seu apetite depois, na hora que você for jantar, você vai lembrar disso? Sabia se era o feijão no nariz ou era o ranho? Não. E ele comia e chorava, e aquela coisa linda de se ver. E ele falou, por quê? Por que vocês estão fazendo isso comigo? E eu falei para ele, seu Luiz, o nome dele. Eu falei, seu Luiz, um dia eu corria para o mesmo lado que o senhor. Um dia eu corria tanto quanto o senhor, mas eu corria tão errado quanto o senhor. E um dia, um homem foi lá no hospital, e ele me achou lá. E ele me ajudou a correr direito. E eu falei, é isso que eu vou fazer com o senhor também. O senhor vai correr direito. O seu Luiz ficou mais crente que eu. Mudou de vida. Tirou seus documentos. O que ele precisava não era começar a correr, ele já corria. Ele precisava de alguém que o orientasse, o ajudasse a correr para o lugar certo. Deixa eu te falar uma coisa, Deus te fez para correr certo. Deus não te fez para correr desesperado para todo lado. Não, Deus não te fez para ficar numa vida corrida, para viver essa correria para todos os lados. Não, Ele te fez para correr, sim. Ele te fez para correr, mas Ele te fez para correr uma corrida, a carreira. A Bíblia não fala de várias carreiras. A Bíblia diz, corra com perseverança a carreira, e há só um prêmio. E a Bíblia diz, só uma pessoa leva. Ela não está falando de só uma única pessoa, ela está falando de só um tipo de pessoa. Aquela pessoa que corre em direção a Jesus Cristo, é ela que vai receber o prêmio. Você foi feito para acertar o alvo. Então, quando Deus falou comigo, há um tempo atrás Ele me disse isso. Cezinho, eu te fiz para acertar o alvo. Então Ele me usou esse texto de Isaías, capítulo 49, e falou, eu te fiz para ser como uma flecha que acerta o alvo. Esse texto de Isaías fala muito comigo. O texto fala que Deus nos escolheu desde o ventre. E Ele inclusive disse o seu nome, desde o ventre da sua mãe. E aí então Isaías 49 ele diz, e Ele me fez como uma flecha polida e me colocou na sua aljava. Deus te chamou para acertar o alvo. Ele te chamou para ser uma flecha. Fale para quem está do seu lado, Ele te chamou para ser uma flecha. Amém? Ele te chamou para ser uma flecha. Agora, irmãos, é interessante que quando nós nos tornamos flechas do bom flecheiro, então o risco de errarmos o alvo não existe mais. A Bíblia diz que, no Salmo 127, a Bíblia diz que como flechas para um grande flecheiro, como flechas na mão, na aljava de um guerreiro valente, assim são os filhos. Ou seja, filho é flecha. Quantos aqui são filhos de Deus? Levanta a mão e diz, eu sou filho. Amém? Se você é filho de Deus, então você é flecha de Deus. A Bíblia também diz, irmãos, que Deus lança as suas flechas. Salmo 64 diz, e Ele lança as suas flechas. Deus é um guerreiro, Ele é um flecheiro, Ele tem flechas, e em nome de Jesus você é uma flecha. Agora existem flechas boas, que acertam o alvo, existem flechas ruins, que erram o alvo. Eu quero ser uma flecha boa, você também quer, amém? Então eu quero terminar falando de 3 coisas que te tornam uma boa flecha para você acertar o alvo, para você correr a corrida até o final e receber o prêmio, amém? A primeira coisa que eu preciso aprender como uma boa flecha para chegar no fim dessa corrida é que as flechas são preparadas pelo flecheiro. Um flecheiro, naquela época, ele não comprava as suas flechas. Ele mesmo as preparava. Ele não comprava de alguém e dizia, me dê essas flechas. Eu vou comprar a flecha pronta. Não, ele a preparava. Então eu preciso entender uma coisa. Se eu quero ser uma flecha para acertar o meu alvo, para chegar no destino final, então eu preciso me preparar
para ser ajustado por Deus. Muitos de nós somos flechas, mas ainda não fomos ajustados por Ele. Deus quer te preparar para ser uma flecha boa. E às vezes Ele usa espaços como esse para te preparar. Às vezes Ele usa a célula para te preparar como uma boa flecha. Às vezes Ele usa um pastor, às vezes Ele usa um líder, às vezes Ele usa a própria palavra. Mas é interessante que toda boa flecha é preparada pelo seu flecheiro. Não tem como uma flecha dizer, eu quero acertar o alvo, mas eu não quero ser preparado pelo flecheiro. Se o seu flecheiro é Deus, entenda uma coisa, Ele vai te preparar para você acertar o alvo. Eu acho interessante que quando Deus prepara Elias, Elias foi um grande homem de Deus na Bíblia. Quando Deus está preparando Elias, Elias faz fogo descer do céu, aquela coisa toda. Mas a Bíblia diz que Deus o envia para um lugar chamado Querite, um ribeiro. E ele fica lá, naquele lago, naquele riacho, sendo preparado por Deus, para depois sair dali e fazer coisas tão maravilhosas, para fazer o fogo descer do céu, para encarar milhares de inimigos. Ele sai de Querite como uma flecha boa. Mas é interessante que Querite quer dizer cortado do tamanho certo. Você sabia? A palavra Querite quer dizer cortado na medida para ser usado, cortado do tamanho certo. Elias sai de Querite para ser uma flecha poderosa, mas ele vai para Querite para ser preparado. Deus vai preparar lugares onde Ele vai te levar para te talhar. E olha que ser talhado não é bom. Ser talhado não é gostoso. Às vezes dói. Mas você precisa ser preparado. Uma flecha boa é uma flecha que se deixou ser talhada, preparada pelo seu flecheiro. Amém? Então, em primeiro lugar, uma boa flecha é preparada pelo flecheiro. Em segundo lugar, uma boa flecha, as flechas, elas permanecem na aljava. A aljava é aquele lugar onde o flecheiro guarda as suas flechas. A aljava era feita de couro, nessa época em que o texto foi escrito, no período bíblico, ela era feita de couro e ela era amarrada muito justa ao corpo do flecheiro. Ela tinha que estar bem amarrada, bem apertada no corpo do flecheiro, porque quando o flecheiro fosse correr, a flecha não podia balançar, a aljava não podia balançar, então ela ficava bem justinha, bem apertada ao corpo do seu flecheiro. Então, em primeiro lugar, as flechas são preparadas, e em segundo lugar, as flechas ficam na aljava. Ou seja, uma boa flecha está constantemente grudada no flecheiro. Ela está pertinho do flecheiro, em intimidade com o seu flecheiro. O nosso flecheiro é Deus. Então não vai ter como você ser uma boa flecha e acertar o seu alvo, se você não estiver bem perto dele, bem ajustado com ele, bem colado no corpo dele. Aí quando eu falo corpo, eu estou falando de igreja também. Não tem como ser uma boa flecha longe da igreja. Não tem como ser uma boa flecha longe das células. Você precisa estar ali na aljava, colado, junto dele. Existe uma coisa muito interessante, eu acho lindo isso. Você sabia que o homem foi criado no sexto dia? Deus cria tudo o que tem para se criar, e então, no sexto dia, Ele cria o homem. Ele viu que era bom, e aí Ele cria o homem, viu que era muito bom. E aí o primeiro dia inteiro do homem é o sétimo. Você já reparou isso? Ele é criado no sexto, e o primeiro dia inteiro do homem é o sétimo. E no sétimo dia eu fico imaginando o homem dizendo, e aí Deus, o que é que nós vamos fazer? É o sétimo dia. Deus fala, não vamos fazer nada. Você vai ficar aqui bem pertinho de mim. Porque no sétimo dia a gente descansa, a gente tem intimidade. O primeiro dia do homem foi passando tempo com Deus, bem pertinho dele. Não há como nós alcançarmos o nosso objetivo da nossa corrida, sem estar bem pertinho de Deus, sem passar tempo com Ele. Tem gente que diz, eu tenho Deus no coração, mas vive como se não tivesse. Tem gente que diz, não, Deus é tudo na minha vida, mas ele vive como se não fosse. Não tem como isso acontecer. Uma boa flecha está na aljava, perto do seu Deus. Anda com Ele, vai onde Ele vai, sente o que Ele sente.
se movimenta nos lugares onde Deus o leva, onde o flecheiro vai. Ele não vai em lugares onde o flecheiro não vai, porque ele está dentro da aljava. Ele só vai nos lugares onde o seu flecheiro o carrega. Preste atenção. Será que você tem ido em lugares onde o seu flecheiro não iria? Será que você não tem se movimentado por lugares onde ele não se movimentaria? Uma boa flecha, em primeiro lugar, é preparada pelo flecheiro. Em segundo lugar, ela fica na aljava, bem justinha ali. E em terceiro lugar, uma boa flecha, ela é enviada para o alvo que o flecheiro quer. Uma boa flecha, ela não escolhe o seu alvo. Ela é escolhida para o alvo. Amém? Paulo disse, eu prossigo para o alvo. Mas ele não disse, eu não prossigo para um alvo que eu quero. Não são para as coisas que eu quero. Não, eu prossigo, infelizmente, as coisas que eu quero. Aquelas, as que eu tenho desejo, essas não são boas para mim, muitas vezes. Eu não escolho o meu alvo. Sabe o que aconteceu comigo? Durante um tempo eu escolhi os meus alvos. Eu era uma flecha ruim, porque eu escolhia meus alvos. Eu dizia o que eu ia fazer. Eu dizia, eu tenho um plano de carreira, é por aqui que eu vou. É assim que serão os meus relacionamentos. Eu escolhi o meu alvo era a droga, meu alvo era o álcool, meu alvo era a prostituição, e eu escolhi os meus alvos, e eu sempre fui uma flecha ruim, péssima. Machucava quem estava perto de mim, destruía a minha própria vida. Estava caminhando para a morte, porque eu escolhi os meus alvos. Quando eu permiti que o meu flecheiro escolhesse meus alvos, quando eu permiti que ele me mirasse, que ele me lançasse, quando eu permiti que ele me dissesse, é para lá que você vai, Cezinha. Então, eu descobri a vida que vale a pena se viver. Sabe, irmãos, eu fico imaginando, porque não é fácil ser flecha. Eu vou dizer para você, não é fácil. Eu fico imaginando a flecha ali, na aljava. Aí, de repente, vem a mão do flecheiro e pega ela e coloca no arco. Você consegue se imaginar como uma flecha? Eu fico me imaginando como uma flecha, ali, ó, no arco. Para onde ele vai me mandar? Para onde que ele quer? Onde é que eu vou? Hã? Ele não sabe. Aí, de repente, o flecheiro coloca ele no arco. E o pior, ele puxa para trás. Sabe, irmãos, às vezes você vai parecer, quando você decidir ser uma flecha, quando você decidir correr para o alvo, correr a carreira que ele te chamou, às vezes vai parecer que você está andando para trás. Eu tinha essa impressão, porque eu perdi amigo, eu perdi o emprego, eu perdi a minha namorada, eu perdi as baladas. Eu tinha a impressão que eu estava só indo para trás. Essa era a impressão. Porque é assim mesmo, quando ele te coloca no arco, a primeira coisa que ele faz é puxar. E quando ele puxa, parece que você está indo ali, então você está chegando, ele fala, opa, e você vai para trás. Aí você fala, não, pastor. Aí você fala para o líder de célula, dá tudo errado na minha vida. Eu estava indo tão bem, eu estava tão perto de alcançar aquilo, eu estava lá, e agora Deus me puxou, mas Ele está te puxando só para dar impulso. Ele vai te jogar tão longe, vai ser tão bom quando você chegar lá. Mas a primeira impressão é, eu estou indo para trás. Você já não teve essa impressão? Rapaz, eu vou dizer, eu falava, ser crente é ruim demais. Como é que é isso? Verdade. Eu tinha 2 namoradas, eu não tinha nenhuma no outro dia. E feio, já pensou? Feio, tinha 2 namoradas, depois bonito, não arrumei nenhuma. Aí, eu ali naquele arco, eu falava, mas por que o senhor está me puxando para cá? Sabe o que é o pior na minha vida? Era a sexta-feira e o sábado. Porque para mim, sexta e sábado era o dia. Vamos lá. O pessoal passava, eu já tinha as coisas, já saía, as coisas lá para nós são as drogas, né? Eu já saía, era a minha festa. Sexta, sábado, até acabar. Domingo dava aquela depressão, quando ouvia o final do Fantástico. Aquela depressão, amanhã começa tudo de novo. Mas aí chegava sexta-feira, depois que eu comecei a correr a carreira, que ele me chamou a correr, sexta-feira eu sozinho. Eu falava, o que esses crentes fazem de sexta-noite? Sábado, o que os crentes fazem de sábado? Vão na igreja, eu falei, o que eu quero com a igreja? Parecia que eu estava só indo para trás. Às vezes a flecha, às vezes você como flecha vai ter essa impressão. Pior,
Pior não é só ser puxado para trás. O pior é que o flecheiro ainda mira. E quando ele vai mirar, não sei se você já viu aqueles filmes medievais, que o alvo está ali, mas ele mira para cima, já reparou? Aí eu fico imaginando a flecha assim, ó, para onde que eu vou, para onde que eu vou? Para onde que eu vou? Ele mira ele para cima. Ele não sabe para onde está indo. Ele tem a impressão que vai chegar em lugar nenhum. Eu tinha essa impressão. Falava, além de me puxar para trás, agora vai me jogar para o nada. Eu vou chegar em lugar nenhum no meio desses crentes, o que é que eu estou fazendo aqui? Mas existe uma coisa do flecheiro que me chama a atenção. Toda vez que o flecheiro puxa sua flecha para trás e a mira, não é interessante que ele puxe e atrás até o seu coração? Traz até o seu peito. Quando ele te puxa para trás, quando você tem a impressão que está indo para trás, na verdade ele te trouxe para perto dele e agora ele está te mirando para algo poderoso que ele tem para a sua vida. E aí ele lança a flecha. Aí eu me imagino como uma flechinha lá no alto assim falando, meu Deus, eu estou sozinho aqui. E quando eu chego no alvo, eu percebo que já tem um monte de gente lá. Porque um monte de gente já acertou o alvo. É por isso que a Bíblia diz, antes de correr a carreira, dá uma olhada na nuvem de testemunha que tem. A gente gosta de olhar para a gente errada, gente ruim. Tem gente que diz, eu não vou ser crente não, porque olha o tanto de crente aí sem vergonha. Eu falo, então olha para mim. Então olha para a minha vida. Tem crente sem vergonha? Tem, mas tem um monte de gente boa também, que está acertando o alvo aí. Ó. Tem tanta gente inspiradora, vai acertar o seu alvo. Deixa ele te enviar, deixa ele dizer para onde ele quer te enviar. Quantos querem acertar o alvo aqui nessa noite? Amém? Eu não estou falando aqui, eu não vim de tão longe aqui por acaso. Eu tenho certeza que nessa noite Deus me trouxe aqui para falar para a gente que está vivendo as mesmas coisas que eu vivia um tempo atrás. Sem saber para onde vai, correndo. Mas correndo para onde? Eu sei que Deus me trouxe aqui para falar para a gente assim. E você veio aqui para ouvir isso. Ele quer você na aljava dele, amém? Eu quero pedir para você fechar o seu olho por um minuto. Feche os seus olhos. Eu quero pedir para que você feche seu olho, porque esse é um melhor jeito de você olhar para dentro de você. Todos correm, mas nem todos alcançam. É isso que a Bíblia diz. E a minha pergunta não é se você está correndo, eu sei que você está correndo. A minha pergunta não é se você tem uma correria, eu sei que você tem. Você corre, paga a conta, corre, namora, corre, faz faculdade, corre, trabalha. Eu sei que você tem uma correria. A minha pergunta hoje é, vale a pena essa sua correria? Para onde ela está te levando, vale a pena? A recompensa é tão valiosa assim, ela vale a sua vida. Porque nessa noite eu quero te chamar a correr uma corrida que vale a pena. Eu quero te chamar a dar um giro na sua vida de 180 graus. Correr para o lugar certo. Acertar o alvo. Eu quero te chamar a ser uma flecha dessas. Dentro da aljava e que não erra o alvo mais. Feche os seus olhos. Nessa noite Deus me trouxe aqui para falar com você. Eu tenho certeza. Ele me trouxe aqui para falar com você. Existem coisas que nós precisamos aprender nessa noite. E o Espírito Santo de Deus, que está nesse lugar, é Ele quem vai te convencer. Eu não sou o Espírito Santo para te convencer. Essa não é a minha função. É a dele, mas o Espírito Santo está aqui. Em algum momento você pode ter dito assim, é bem isso aí mesmo. Esse era o Espírito Santo já te convencendo. Eu quero que você se prepare para reagir a isso agora. Quando eu estava lá naquele hospital, todo quebrado, vendo os meus pais sofrerem, vendo minha família sofrer,
quando eu estava naquele hospital todo quebrado, eu fiz uma reflexão como essa. Será que vale a pena isso que eu estou fazendo, essa correria que eu estou tendo? E aí Deus enviou para lá o pastor Mano, meu pastor. E ele me fez exatamente essa pergunta: será que vale a pena, Cezinho? Será que vale a pena? E eu já estava convencido que não, mas eu resistia. Naquele dia, Deus enviou o pastor Mano lá. Hoje Ele está enviando tanta gente aqui para te ajudar a mudar de direção. Ele tem algo maravilhoso para você. Todos correm, só alguns vão receber o prêmio. Eu quero te convidar a fazer comigo a mesma oração que eu fiz naquele dia lá naquele hospital. A oração que mudou minha vida. Eu quero te convidar a fazer comigo a mesma oração que eu fiz com aquele mendigo. A oração que mudou a vida do seu Luiz. Eu quero te convidar a fazer comigo agora uma oração, a mesma oração que milhões de pessoas têm feito no mundo. E mudar de vida. Pessoas que são capazes, depois de fazer esse giro de 180 graus, são capazes de morrer por isso. São capazes de morrer para poder completar a corrida. Fique de pé no seu lugar, por favor. E eu quero pedir para que ninguém abra os olhos, por favor, feche os seus olhos. Eu quero te pedir, você que nessa noite decide, eu quero ir até o final. Eu quero mudar a minha corrida. Você que diz assim, nessa noite eu preciso tomar uma decisão. Eu quero ser uma flecha. Eu quero acertar o alvo, eu fui feito para acertar o alvo. Você que nessa noite decide isso. Eu quero correr de maneira sábia. Eu quero correr de maneira a alcançar o prêmio. Só você que decide isso nessa noite. Coloque a mão sobre o seu coração. Ninguém vai ver. Você que decide isso nessa noite, põe a mão sobre o seu coração. É você e Deus. Ele está aqui, Ele te trouxe aqui. Não pense que foi um amigo seu que te trouxe. Ele te convidou, Ele foi usado. Mas Deus tinha conspirado a seu favor já. Ele que te queria aqui. Você que decide, eu quero correr a corrida, eu quero ir até o final. Eu não quero só correr, eu quero chegar no fim. Eu quero receber o prêmio. É interessante que no final das corridas não está escrito fim, está escrito chegada. Porque quando você chega no fim da corrida cristã, é ali que começa, na verdade. Você que quer, põe a mão sobre o seu coração. Eu quero que você repita isso comigo. Diga, Pai. Diga mais alto, Pai. Eu quero nessa noite. Eu decido nessa noite correr essa corrida. Por tempos eu tenho corrido, mas sem um alvo claro, sem recompensa. Mas hoje eu entendo que eu preciso correr para o alvo, como uma flecha, acertar o alvo, receber a recompensa, olhar para Jesus e correr a minha corrida, a corrida que o Senhor me chamou a correr. Nessa noite, Pai, eu te recebo como meu Pai. Eu recebo Jesus Cristo como meu irmão, o meu Senhor, o meu Salvador. E eu decido correr por Ele, correr para Ele, correr na direção dEle. Eu decido nessa noite dar um giro de 180 graus na minha vida, mudar de direção e correr para os teus braços. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Sabe uma história que eu gosto?
a história do filho pródigo. Gosto demais, porque eu me identifico com ela. Um dia como esse, o filho pródigo decidiu voltar para a casa do pai correndo. Ele correu na direção do pai. E ele achou que o pai não corria. Mas quando ele percebe, quando ele acha que é só ele que corre na direção do pai, a Bíblia diz que o pai também era um maratonista. E o pai correu na direção do filho. Nessa noite, quando você decidiu correr para ele, na verdade ele já estava correndo para você. E eu quero te fazer um desafio, maior ainda. Aquele filho pródigo corre para o pai. Eu quero te convidar a se movimentar. Você que fez essa oração hoje, decididamente, eu quero que você corra aqui para o altar. Você que decidiu hoje, corra aqui para o altar, sai do seu lugar. Vem aqui para frente, por favor. Corra. O pai já está correndo na tua direção. Vem aqui para o altar, aqui na frente. Venha para cá. Venha rapidamente. Você que fez essa oração hoje pela primeira vez. Se você viu alguém, está do seu lado, ela fez a oração pela primeira vez, venha com ela aqui. Talvez você está com vergonha. Mantenha seus olhos fechados, por favor. Só aqueles que estão vindo. Venha para cá. Ele te chama. Ele está dizendo, filho, vem, filho, venha. Nós vamos correr junto agora. Lá de cima, nós vamos esperar você chegar aqui à frente. Enquanto você corre para o pai, ele corre para você. Venha, venha para o pai, venha. Venha, venha para ele. Venha correr direito. Ele vai te ensinar a correr. O flecheiro te aguarda. O flecheiro te aguarda, ele vai encher a aljava dele aqui nessa noite, eu creio. Ele vai encher de flechas a aljava dele aqui nessa noite. Não se envergonhe, venha para cá. Glória a Deus pela sua vida. Algumas pessoas chegando ainda. Aleluia. Estenda sua mão para frente, em direção a esses homens e mulheres, atletas, maratonistas, flechas, que a partir de hoje não vão mais errar o alvo, que a partir de hoje vão correr a corrida. Venha, venha, venha para cá. Nós estávamos aguardando esse dia, nós estávamos esperando você, nós temos orado por você. Você não faz ideia do quanto você é esperado. Você não faz ideia do quanto eu quero ver mais flechas junto nessa aljava em que eu pertenço. Estenda a sua mão para cá. São flechas, são filhos, são filhas. Ó Senhor, com a mesma intensidade que eles correm na tua direção, nós sabemos que o Senhor corre na direção de cada um aqui. Nessa noite nós queremos, ó Pai, com alegria, ver o Senhor encher a sua aljava. Queremos com alegria ver o Senhor encher de flechas a sua aljava. Nós estamos aqui no teu altar. Nós nos dispomos, ó Senhor, como flechas, a sermos moldados, preparados pelo Senhor. Como flechas nos dispomos a permanecer na sua aljava e acertar o alvo que o Senhor tem para nós. Renunciamos os nossos próprios alvos para acertar o alvo que o Senhor tem para a gente. Em nome de Jesus eu coloco cada um desses teus filhos e filhas na tua presença. Escreve o nome deles. Senhor, nós não queremos que eles corram a carreira um dia, não só hoje, não só amanhã, mas que essa carreira, ó Deus, seja até o fim, até o último dia. Nós queremos nos encontrar na linha de chegada com o Senhor. Quem nos espera é o Senhor. E nós queremos chegar lá, para poder te dar aquele abraço que o filho pródigo deu. E começar uma vida nova na casa do Pai, no lugar de onde nós não deveríamos ter saído. Eu abençoo e profetizo sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Em especial, Senhor, eu quero pedir
que eles tenham a mesma experiência que eu tive, que eles se sintam tão bem, tão acolhidos como eu me senti, que eles se sintam tão apaixonados pelo Senhor como eu me senti, e que eles levem tantas outras pessoas para o lugar do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Amém. Permaneça aqui à frente um pouquinho. Nós queremos ainda te conhecer um pouquinho melhor. Tem uma sala aqui ao lado. O pessoal ali de verde vai te direcionar. Por favor, siga nessa direção aqui, ó, à minha esquerda. Eles estão ali te esperando. Eles querem conversar com você. Querem te conhecer melhor. Eles vão abençoar a sua vida. Você vai ser muito mais abençoado do que esperava, do que imaginava. Venha. Isso, nessa direção aqui. Eu quero pedir também, ó, se você sentiu vergonha, talvez você disse, eu não quis ir ali na frente, eu fiquei acanhado de ir na frente, eu não quis que as pessoas me vissem, talvez agora, sai aí, meio escondidinho, vai lá também, vai lá no fundo lá, eles estão te esperando aqui, à minha direita, à minha esquerda. Você vai ser muito bem recebido, nós amamos isso aqui. Amém. Você pode fechar os seus olhos, vamos orar por esse pastor que nos abençoou. Estende a sua mão, vamos fazer uma oração. Deus, nós te agradecemos, Deus, pela vida do Cezinha, se dispôs a estar aqui conosco, Deus, abençoa a nossa igreja. Nós pedimos, Deus, que o Senhor o abençoe ricamente, que o Senhor, ó Deus, o leve ainda mais, Deus, como uma flecha, a atingir o alvo que o Senhor tem para a vida dele. Ó Deus, que ele faça uma revolução, Deus, na cidade, Deus, na igreja, ó Deus, e que aqui de Belo Horizonte nós possamos ouvir, Deus, as maravilhas que o Senhor tem feito. Fortalece a vida dele, a casa, a família, Deus. Nós te pedimos e agradecemos por esse amado, Deus, em nome de Jesus. Mais uma vez uma salva de palmas, um agradecimento.